Bom, pessoal, para essa aula a gente vai usar a apostila de encontro de aritmética, que está disponível, né? Eu vou disponibilizar o link, é da Luciana Cadari, do Francisco Duten. Ai, eu nunca consigo falar esse nome, gente, perdão. Bom, a gente vai começar. A gente já, dessa apostila, nós já vimos paridade. Nossa Senhora. Aqui tem alguns vídeos desse PicOBMap, que é um canal do YouTube. Então, por exemplo, nós já vimos paridade, que são os vídeos 8, 19 e 20. Sistema decimal de numeração, que são os vídeos 1, 2, 3, 4, 5 e 11. E base binária, que é os vídeos 12, 13, 14, 15 e 16. Tá? Hoje a gente vai fazer uma espécie de revisão, tá? De algumas coisas. E a gente vai passar um pouquinho pra frente a matéria, tá? Bom, vou mandar mais um pouquinho aqui na apostila. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema posicional de numeração para começar. Bom, apesar de já ter explicado um pouquinho sobre isso, aqui a gente tem um exemplo do 742. Ele foi dividido em 7 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 a 1 e 2 vezes 10 a 0. Logicamente, porque ele está na base 10, certo? Se ele tivesse em outra base, o número aqui que está elevado ao expoente seria outro, tá? Mas, afinal de contas, como que a gente faz para escrever qualquer número, né, em base? Bom, eu vou usar as letras A, B, C como os números e eles vão estar na base K. Então, quando eu quero transformar isso para a base 10, eu escrevo A vezes K, mais B vezes K, mais C vezes K. E eu vou numerar aqui 0, 1, 2. Posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, assim por diante. Sempre contando da direita para a esquerda, certo? Lembrando que o A é menor que K, o B é menor que K e o C é menor que K, estritamente menor. Então, por exemplo, se eu tenho um número na base 2, ele só pode ter os algarismos 0 e 1. Ele não pode ter algarismo 2 ou 3, só menores que 2. Se eu tenho alguma coisa na base 5, só vai usar os algarismos 4, 3, 2, 1 e 0. E assim por diante, tá? Então, na base 10, por exemplo, em cada posição que a gente usa números menores que 10, certo? Então, bom, esse exercício nós já fizemos, o 16. O exercício 17 tem a solução aqui, mas eu vou comentar ele. Ele pede para determinar o menor número com 10 algarismos, tal que a soma dos seus algarismos seja igual a 40. Bom, o mais interessante desse exercício é o seguinte: ele quer o menor possível, certo? Então, ele é de 10 algarismos. Então, vamos raciocinar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, para ser o menor possível, ele tem que começar com o número 1 aqui. Por que começar necessariamente com o número 1? Se ele começar com 0, ele passa a ser de 9 algarismos. 2, 3, 4, tudo é maior. Então, o menor número que eu tenho, que não vai fazer com que esse número seja como eu explico, desclassificado como 10 algarismos, porque o 0 à esquerda não faz diferença, né? Bom, depois disso a gente vai encher de zeros aqui. Só que o que é interessante? Que a gente coloque o maior número possível para cá, para a direita, e os menores números possíveis para cá.
e eu consiga colocar o maior número de zeros possível. Então, o que o exercício fez aqui? Ele dividiu 40 por 9. Por que por 9? 9 é o maior algarismo que eu tenho, certo? Então, quando ele divide por 9, que é o maior algarismo que ele pode usar, ele vai pegar os maiores e pôr nessa ponta aqui. Porque eu quero o menor possível, certo? E aí ele vai descobrir que ele tem que utilizar 4 vezes o número 9. Então, ele vai pôr o 9 aqui 4 vezes. Mas para dar a soma 40, além de colocar o 9 4 vezes, ele precisa de uma soma 4. Eu já tenho o número 1, eu ponho o número 3 aqui e preencho o resto com o número 0. Se eu quisesse, ao invés do menor, o maior, o meu raciocínio seria o contrário. Eu colocaria os maiores números no começo, os maiores possíveis que eu conseguisse, tá? E os menores, que seria provavelmente o 0 no final aqui, tá? Então, esse é o raciocínio. Se eu quisesse o maior número de 10 algarismos, tal que a soma fosse igual a 40, era só pegar esse número que a gente fez e inverter. Vou pôr uns pontinhos aqui. Opa! Ixi! Nosso pontinho é aqui, gente. Esse pontinho não existe. Não existe. É a Dani que tá fazendo. É porque tá meio espaçado, né? Tá meio feio. Tá? Então, 1.039.999. É um número realmente meio grandinho. Esse exercício é interessante. Tem um aplicativo que você brinca com os palitinhos. Depois eu vou disponibilizar ele aqui. É de raciocínio lógico. Eu acho super interessante a gente trabalhar o raciocínio lógico no nosso dia a dia. E mesmo que às vezes aquele dia que você tá cansado, ele é um joguinho legalzinho pra você ir treinando o seu cérebro, pra ele não ficar, né, lá paradão. Ele fala com palito de fósforo, ele formou alguns algarismos, e ele pediu para escrever o número 188 usando 16 palitos. Usamos 16 palitos. Então, olha só. Que legal. Tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz um... Aí ele fala, César escreveu o maior número que é possível escrever com exatamente 13 palitos. Qual é a soma dos algarismos que o número César escreveu? Então, aqui eu tenho os palitos, certo? 188 eu gasto 2 palitos para fazer o 1. O 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Então, onde eu tenho 16 palitos. O César escreveu com 13. Então, o que é o negócio aqui? O 0 para formar, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu uso 2, 1, 2, 3, 4, 5 palitos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitos também. 4 palitos. O 4 usa 4 palitos. Nossa, soou meio retardado. Aqui usa 7, aqui usa 6. Aqui usa 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 também usa 6. Nossa, isso tá soando muito estranho. O 5 usa 5, tá? Tudo bem. Mas, o que é o negócio? Ele usou 13 palitos para escrever o maior ou menor. Eu até esqueci. O maior possível. Então, 13. Então, eu preciso ver. Como é o maior possível, eu vou começar com o maior número que eu tenho aqui, que é o 9, que usa 6 palitos. Só que eu tenho que lembrar que ele usou só 13 palitos. Então, se eu utilizar um de 6, que seria o 9, e tirar 6 palitinhos daqui, vão sobrar 7 palitos, certo? E aí, com 7 palitos, eu tenho o número 8. Então, eu posso escrever 98 com 13 palitos. Só que eu posso fazer o seguinte raciocínio. Na verdade, eu posso fazer o seguinte raciocínio. Eu posso pegar, por exemplo, o número 1, que só usa 2 palitinhos.
e pegar um outro. Vamos ver um número que usa menos palitinhos. Aqui só tem um que usa 5 ou 4. Não deu. Tem que ser um com menor e ímpar. Porque se eu for somando 2, mas somar par com par, vai dar par. E 3 é ímpar. Então eu preciso de um número ímpar aqui. Vamos pegar o 5. Um que utiliza 5 palitinhos. E assim, o maior número que eu consigo fazer com 5 palitinhos é o 5. Se eu tirar 5 aqui, vai sobrar 8 palitinhos, certo? E com esses 8 palitinhos eu vou fazer números uns, 4 números uns. Ó, maior possível. Que bonitinho. Só que eu preciso pegar números com o menor número de palitos possível, entendeu? Para fazer o maior número possível. É estranho isso, eu sei. Mas se eu utilizar só o número 1, não ia dar, porque a soma não ia dar 13 palitinhos. Se fosse 12, estava mais fácil. Assim, para fazer um número grandão. Então, deu 51.111. Mas o que ele pergunta? Porque é de marcar X essa questão. Qual é a soma dos algarismos? Então, vamos, 5, 6, 7, 8, 9. Letra B. Olha que gracinha. É uma questão fácil, mas que pode confundir. Porque às vezes você pode pensar no 98 por causa de utilizar os maiores números. E a intenção não é essa. Você pode fazer números com quantos algarismos você quiser, né? Então, aí você fala assim, mas se eu usasse, por exemplo, o número 8, porque tem 7 palitinhos, aí você ia tirar o número 1. Aí de 5 casas que eu tô usando, você ia utilizar menos casas, 4 ou 3. E aí não faz sentido, porque eu quero o maior número possível. E quanto mais casas eu tenho, né, maior o meu número. O exercício 19, ele fala do Joãozinho colecionar números naturais, cujo algarismo das unidades é a soma dos outros algarismos. Então, por exemplo, ele colecionou 10.023, porque 1 mais 0 mais 0 mais 2 é igual a 3. Então, não precisa ser necessariamente de 3 algarismos, de 4, pode ser de quantos for. Na coleção de Joãozinho, é um número que tem 4 algarismos, cujo algarismo da unidade é 1. Esse é muito fácil. É tipo 4 algarismos e aqui é 1. Então, tipo, para ele ter 4 algarismos, eu tenho que ter um número aqui. Tem que ser 1, porque, né? Então, o resto é 0. 1001. Qual é o maior número sem o algarismo 0 que pode aparecer na coleção? Vixe, então. Minha opinião. 1, 2, 3, 4. Vamos pôr só 4 aqui. O maior é com a maior soma possível. Então, vamos pôr o 9 no final, certo? E aí, nós vamos encher aqui de 1, porque não pode aparecer o 0. Então, tem que ter 9 números 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. É esse número aqui. Por quê? Porque a minha intenção é usar o maior número de casas possíveis. Então, aqui eu tenho 10 casas. Se eu pegar qualquer número com 9, 8, 7, logicamente ele vai ser menor. Mas eu não quero 0, então. Qual é o maior número sem algarismos repetidos que pode aparecer na coleção? Esse é interessante. Porque ele quer o maior sem algarismo repetido. Então, você vai ter que pôr um 9 no final. E vai ter que arrumar uma soma muito doida para você picar o algarismo 9 de certa forma, que vai dar um monte de número no meio do caminho. Então, nós vamos pensar primeiro. Eu posso somar 1 mais 2 mais 3... E pegando os menorzinhos primeiro sem repetição. Falou sem o 0? Não, então eu posso colocar o 0. E ele quer maior, então eu vou colocar o 0 à minha direita aqui, certo? Mais 4, nós vamos pegando os menorzinhos primeiro. Então aqui já deu soma, que eu não tô somando, é 6. Ih, não, já não deu. Ops! Não deu. Não, então vamos tirar esse. Então aqui de todo jeito, aqui já, né?
Se eu pôr 3, o próximo teria que ser 3. Então, não dá. Então, direto. Vixe, mas aí direto eu vou ter que pôr o 6. Que triste. Aí eu ponho o 6 aqui, que é do maior pro menor. Mas o interessante na matemática é você não chegar ao resultado, simplesmente parar. Então, vamos ver. Vamos pensar um pouquinho. Se a gente tentar fazer outra soma, tipo 4, porque eu quero o maior possível. Mas eu tenho que tentar pôr mais números possíveis aqui no meio, né? Então, eu acho que não tem outro jeito. Porque se eu já pegar o 4 de cara, por exemplo, mais 1, aí ele que dá 5. Aí eu teria que pegar outro 4, não deu. Mais 2 dá 6, aí eu teria que pegar um 3, aí eu já sei números menores, porque o 6 é um número bem grande. É esse resultado mesmo. Mas o interessante na matemática é você, mesmo achando o resultado, não parar e falar, nossa, esse resultado tá muito lindo. Será que existem outras opções? Vamos raciocinar um pouquinho? Bom, esses que têm solução, eu não sou muito fã de fazer. Porque, bom, ele tem solução. Depois você pode pegar a apostila, né? Esse exercício 23, ele pergunta qual que é o menor número de 2 algarismos, que é o 10. O maior é 99, que é óbvio. E quantos são os números de 2 algarismos no total? Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque, tipo assim, eu tenho 90 números de 2 algarismos. Mas o interessante é o seguinte: eu começo contando do 10, que é o meu número 1, o 11 é meu número 2, até chegar no 99, certo? Como que eu sei quantos algarismos tem aqui no meio? Simples. Eu tenho 99 números menos os 9 primeiro que começam aqui, que são de um algarismo. E aí eu tenho 90 de 2 algarismos. Quantos algarismos preciso eu escrever? Se eu for escrever todos eles, eu vou escrever 180 algarismos. Né? 10, 11, 12, tudo com 2 dígitos, né? 2 algarismos. Cada número de 2 algarismos tem 2 algarismos. Então, se eu tenho 90 números de 2 algarismos, eu tenho 180 algarismos. Deu pra entender, né? Ficou meio confusa essa explicação, mas tudo bem. Esse exercício é um exercício interessante. Bom, tem esse exercício da urna que eu acho interessante vocês darem uma lida, viu? Esse da urna é muito legal. O BMEP gosta muito de trem com, sei lá, com dominó, com dado, mas é porque a matemática tem muito esse negócio de jogo. Vou falar um pouquinho sobre base binária, certo? Tem uns vídeos bem interessantes no portal. Ele fala um pouquinho sobre, tem um vídeo sobre esse da pesagem com a balança, mas eu quero falar sobre o exercício 30, tá? Na verdade, eu vou resolver ele de duas maneiras, que eu acho ele um exercício bem interessante. Bom, para começar, eu sei que esse número é ímpar sem resolver e esse é par sem resolver. Toda vez que terminar com um aqui, ele vai ser ímpar. Dani, como você sabe? Bom, simples. Vamos lembrar do raciocínio que eu falei? A base binária, eu vou multiplicar todo mundo por 2. 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2. Então, cada um desses 6 algarismos aqui eu multipliquei por 2. E da direita para a esquerda, eu vou numerar os expoentes do 2 como 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, eu que tanto pego no pé dos meus alunos sobre aonde o expoente tem, eu pus um justo no lugar errado.
Que número que tava aqui? O 1. E aí eu resolvo. Bom, aí é que tá o que da questão. O 2 elevado a qualquer expoente maior ou igual a 1 vai dar um número par. Então, a única maneira de você ter um número ímpar é através do número 1 multiplicado pelo 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é 1, certo? Então, terminou em 1, ah, beleza, ele é ímpar. Terminou em 0, eu zerei, é o único que podia dar alguma coisa ímpar, porque vocês lembram que par mais par dá par? Para dar ímpar, eu tenho que somar com ímpar, um par com ímpar, né? Porque somar ímpar mais ímpar dá par. Então, esse é o que dessa questão. Mas eu resolver de todo jeito? Bom, 2 à quinta. 32, aqui 0, não vou fazer conta. Aqui dá 8, aqui dá 4. 0, não vou fazer conta. E aqui dá 1. Então, dá 40, 44, 45. Que lindinho. Esse outro aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho mais dígitos. Então, meu expoente vai ser um pouquinho maior, tá? Mas vamos fazer ele também? Vai ficar. Eu vou fazer aqui no cantinho. 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2. Vai falar, nossa, que tanto. Dá um pouquinho de trabalho. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui corta, que deu 0. Então, vai ficar 2 à sétima, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Mais 2 à quinta, que é 32. Mais 2 à quarta, que é 16, mais 2. Então, aqui vai dar 128 mais 32, 160. 160 mais 18, 178. Lindo, só que muito grande, dá muito trabalho. Bom, a gente já determinou o critério, já expliquei por quê, tá? Porque o 2 elevado a qualquer potência maior que 1 vai dar um número par, e aí, consequentemente, daqui pra lá, daqui pra cá, eu vou estar somando par com par, então sempre vai dar par. Então, eu preciso somar, para dar ímpar, eu preciso somar os números pares, né, com um número ímpar. E a única forma de fazer isso é quando é o 2 elevado a 0. Lembrando que, como eu tô na base 2, os únicos algarismos que eu posso usar é o 0 e o 1. Então, se eu multiplicar o 2 elevado a 0 por 0, vai ficar um monte de número par sendo somado. Vai ter que dar par. Se eu pegar 1 vezes 2 a 0, eu vou pegar um monte de número par e somar com um único número ímpar. E aí, beleza, eu tenho meu número ímpar. Ai, muito linda essa questão. E ela é de paridade. Vamos falar sobre isso daqui. Gente, isso aqui é vendido como mágica, sabe? E é muito legal. Ele pede para reproduzir e recortar as cartelas, tá? Isso aqui é um problema um pouquinho de... É um problema de matemática muito interessante. E ele fala o seguinte: pede pro seu colega pensar no inteiro de 1 a 30. E você vai adivinhar o número pensado por ele. Tem jeito de fazer isso aqui também com data de aniversário, tá? Aí você entrega essas cartelas e ele vai te devolver só as cartelas que tem o número que ele pensou. E aí, tadadaram, você vai adivinhar como? Somando. O resultado é o número... É a soma dos primeiros dígitos. Tipo, é muito doido. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para funcionar. Vamos supor que você pensou no número 13. Bom, para começar, se você olhar essa primeira tabela, todos os números são ímpares. Por quê? Porque ele começa com o número 1 aqui. Olha aqui dentro. E aí, o 13, ele vai estar aqui, aqui
aqui e só. Aí, olha que legal. 8 mais 4, 12 mais 1, 13. Você vai lá. Ah, mas, na verdade, o que é? Isso aqui, a tabela, o primeiro número é o que manda. Porque o primeiro é 1 vezes 2 a 0. É 1 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 ao quadrado. 1 vezes 2 ao cubo. E 1 vezes 2 à quarta. E o que é o que desse joguinho aqui? O negócio é que, por exemplo, o número 30, provavelmente, ele tem essa configuração aqui. Dani, como você fala, provavelmente ele tem essa configuração? Você não fez conta? Não. Olha, o 30, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. E ele não tá aqui. Quer dizer que ele deve ser 1 vezes 10 à quarta, mais 1 vezes 10 ao cubo, mais 1 vezes 10 ao quadrado, mais 1 vezes 10 elevado... Desculpa, gente. 1 vezes 2 à quarta, 1 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1. E 0, porque ele é par, 0 vezes 2 elevado a 0. Então, na verdade, o que o indivíduo fez? Ele pegou os números, escreveu na base binária e colocou eles na cartela onde ele fazia parte. Então, por exemplo, se tá 0 é porque ele não deve pertencer à quinta cartela. Eu vou numerar assim, ó, vamos numerar assim, primeira cartela, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, por exemplo, o número, vamos pegar um número diferente. Vamos pegar o número 26. Ele deve ter essa configuração aqui, ó, 26 tá aqui, ele não tá aqui, então 0, ele não aparece na terceira. Ele também não aparece, ele aparece aqui, ó, opa, mentira, Dani. Ele aparece aqui, então ele tem 1, mas ele não aparece aqui porque 26 é par. Então, aonde tem o 0 é a cartela que ele não aparece, e onde tem 1 é a cartela que ele deve aparecer, entendeu? Bom, se você não entendeu, independente de qualquer coisa, faz essa brincadeira com um amigo. Pega uns papelzinhos, coloca os números, recorta e fala assim, escolhe o número. Me fala onde ele tá. Isso, ou a pessoa vai ficar tipo, hã? E na verdade é pura matemática. Gente, quem inventou esse jogo é um Einstein. Ah, eu quero fazer uma cartela com números maiores que 30. Pode, vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai pegar todos os números maiores que 30 e vai ter que transformar na base binária e fazer isso. Tipo, se eu tiver um número com essa configuração aqui, ó. Ele só pode aparecer na quinta cartela e na segunda. Nas outras, ele não pode aparecer. Então, na verdade, é um jogo só disso, sabe? E, tipo, é muito legal, porque a base binária, ela, tipo, é a base top da matemática. Porque ela tá nos computadores, no seu celular, e, tipo, isso é top, entendeu? Mas depois você tenta entender esse jogo com mais calma, que eu acho que eu me animei muito pra explicar. Bom, esse desafio da balança é interessante, depois você dá uma lidinha nele, tem a solução, então eu não vou fazer, mas é que eu fiquei muito animada. Gente, tem um do calendário que é super parecido com aquele ali, mas eu não vou comentar agora, porque você sabe, né? Senão a gente não termina isso aqui hoje. Bom, eu vou falar sobre algumas curiosidades que estão nessa apostila. Entre elas, o número 1089 é conhecido como número mágico. Bom, escolha qualquer número de 3 algarismos diferentes. Por exemplo, 875. Escreve o número de trás para frente e subtrai o maior do menor. Então, quando você faz isso, dá um númerozinho lá. Aí você soma o resultado com o inverso dele. E aí, dá 1089. E, tipo, dá pra fazer com qualquer número. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar 5, 4, 3. Aí, eu vou pegar menos 3, 4, 5. Repara que o do meio sempre vai ser o mesmo, né? Mas eu vou ter que pegar emprestado aqui no meu caso pra fazer a subtração. Então, vai ficar 13 menos 5 é 8.
3, aqui 1, aí vai sobrar 4, aqui é 1, 9. Aí eu vou somar com 891. Repara que o do meio, né? Aí dá 8. Ó, mentira. Dá 9. Dani, 9 mais 9. É porque eu também, né? A gente vai fazer a soma. Vou começar de novo. Eu tô somando 8 mais 1 dá 9. 9 mais 9, porque eu já comecei do meio com 9 mais 9. Você tem que somar 8 mais 1. Aí você fala uma coisa e dá outra. Dá 18, vai 1. 8, 9, 10. Olha que lindo. Aí você vai falar assim, como assim? Agora, não pergunta quem foi desocupado que parou um tempo pra descobrir isso. Não sei quem foi desocupado. Tá? Que depois... Por isso que o povo fala que matemática é povo desocupado. Bom, tem um monte de curiosidade aqui, mas vamos passar, senão a gente não vai ficar... A gente não vai terminar essa apostila hoje. Bom, agora a gente vai falar sobre um segundo encontro, que é o que a gente começa hoje. Tá? Então, a gente fez uma pequena revisão sobre as nossas aulas passadas. Bom, no canal Picobemap são esses vídeos para essa aula. Parece muito, mas é tudo vídeo pequenininho, viu, gente? A gente vai ver um pouquinho sobre o algoritmo da divisão, sobre propriedades operatórias do resto de uma divisão, sobre múltiplos de divisores, sobre números primos, o crivo de Aristóteles, e fatoração, e critério de divisibilidade, que é tipo... muito top. Critérios de divisibilidade.